Oi, eu sou a Ana, fisioterapeuta e sócia da F-Salute. E hoje, no episódio curto e sozinha, vim fazer uma pergunta para os ouvintes do podcast Mulherei, que é: você já disse não hoje? É uma pergunta tão simples, mas carregada de tanta coisa. O fato de você não conseguir dizer não te atrapalha no empreendedorismo, sim, mas te atrapalha em várias outras coisas. E pensando principalmente por estarmos no Setembro Amarelo, é um assunto interessante de se pensar, porque é um tema carregado de muitas coisas. Eu entendi com o tempo que o fato de eu conseguir dizer não me ajudava em muita coisa e me deixava uma profissional melhor, mas isso eu sinto isso em coisas muito específicas. Vou explicar. Eu tenho uma mania, não é nem de ter dificuldade em dizer não, mas é uma mania de querer dar conta de tudo, que muita gente tem isso. Enfim, ter uma ideia e querer fazer, e isso não é totalmente ruim. Mas você precisa entender para onde que você vai centralizar os seus esforços. Então é uma mania até para mim um pouco irritante. E o fato de eu ter essa mania faz com que eu ache que às vezes eu não preciso dizer não para certas coisas. Demorou para eu entender que eu posso dizer não e infelizmente eu tenho uma facilidade muito grande de dizer não, porque aí eu entro num outro oposto de dizer não para tudo, mas não vamos entrar nisso hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de eu consigo abraçar tudo, eu consigo fazer tudo. Eu gosto dessa pessoa, eu acho que eu consigo dar conta, é só mais uma coisinha, então eu não preciso dizer não. E aí você entra numa bola de neve infinita. Eu entendi com o tempo que o fato de eu conseguir dizer não, o fato de eu entender, controlar essa mania de querer abraçar o mundo, que eu posso ser uma profissional melhor e isso eu vou especificar diretamente na qualidade do meu serviço. Eu entendi que qualquer coisa que chegar para mim, eu vou querer estudar, vou querer entender melhor. Porém, eu consigo ser uma profissional muito melhor se eu conseguir focar em uma coisa só. Por exemplo, eu atendo fisioterapia e atendo pilates. Chegam várias coisas, vários orçamentos de 1000 coisas pra gente na empresa. Eu poderia tentar abraçar o mundo e atender tudo. Mas eu já entendi que não é que eu sou ruim em outras coisas, mas eu posso ser boa em uma coisa em específico. E hoje em dia, modéstia à parte, sou muito boa em tratamento de coluna. E eu entendi isso com o tempo que eu tenho essa habilidade de fazer um tratamento eficaz de coluna, somando com o fato de que eu consigo dedicar o meu tempo para estudar mais sobre o assunto do que estudar um pouco sobre tudo. Isso não quer dizer que eu não precise estudar um pouco sobre tudo, é só que como profissional, eu consigo dedicar os meus esforços só para uma coisa, que é tratamento de coluna. Então, eu consigo fazer o tratamento de coluna tanto dentro da fisioterapia quanto dentro do Pilates, que são os dois serviços que eu ofereço. E por que o fato de aprender a dizer não me ajudou nisso? Eu entendi que eu não preciso aceitar todo caso que chega para mim, todo cliente que chega para mim. Inclusive, eu vou fazer um bem melhor para ele se eu falar essa questão em específico eu não atendo, essa questão em específico eu acho que você pode procurar tal profissional. Você vai estar fazendo bem tanto para o seu cliente quanto para você mesma, porque você consegue dedicar os seus esforços para uma coisa só. Porém, seria incrível se isso que eu estou descrevendo agora pudesse ser com todo mundo, porque quando a gente começa uma empresa, quando a gente quer entrar nesse mundo do empreendedorismo, nem todo mundo tem esse privilégio de poder negar clientes. No começo, realmente, você vai precisar aceitar tudo e entra também uma parte da gente entendendo essa responsabilidade, por isso que a gente acaba ficando estressada, justamente porque a gente precisa aceitar as demandas que chegam ao mesmo tempo que a gente gostaria de não precisar atender tais demandas. Focar e trabalhar só com o que a gente quer, mas ó, a gente sabe que nem sempre isso é possível, principalmente se você está começando um negócio. Então, o fato de você poder aprender a dizer não entra essas questões que eu comentei agora, que é você entender aonde que você consegue focar os seus esforços, nisso você consegue melhorar
seja questão de produto, seja alguma questão de serviço, você consegue trabalhar em áreas mais específicas, o que vai fazer com que você tenha um público mais definido. Mas não só isso, você vai conseguir entender melhor aonde você quer chegar, se entender, porque a gente, semana passada, teve um episódio sobre o autoconhecimento, se entender melhor como profissional. Vai te ajudar muito na questão de precisar demitir clientes. Você não vai ter esse medo e não vai ficar com esse estresse encapsulado em você, de dó do cliente ou por medo de demitir o cliente. Você vai ficar mais confiante nisso, mas principalmente vai te ajudar em todas as áreas da tua vida. E é um ponto importante da gente conversar sobre isso, justamente por estarmos no Setembro Amarelo. Quando a gente fala aqui no Mulherei para te ajudar ou te dar dicas sobre o empreendedorismo, tem coisas que você consegue adequar à sua vida pessoal também. E é muito importante você pensar na sua vida pessoal também, além do empreendedorismo. A gente tá tentando trazer muito isso aqui no Mulherei, porque é isso que eu comentei agora. A gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer mil coisas e a gente acaba esquecendo da gente. E vai indo para um caminho que no fim você só se deixou de lado e tá tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo, porque você só diz sim, porque você quer abraçar o mundo, e aí a gente sabe para quais caminhos você pode ir se você já estiver nesse ponto. Então, o principal que eu tenho para dizer hoje é: você não é obrigada a dizer não para tudo, mas seria muito interessante se você tivesse esse filtro do não para poder entender o que vai te fazer bem e o que não vai te fazer bem, o que vai te acrescentar e o que não vai te acrescentar, o que vai te ajudar e o que não vai te ajudar. Então, pensa um pouco sobre isso, no quanto você está conseguindo dizer não. Você não precisa dizer não para todos os clientes, senão nenhum empreendedor funciona sem clientes. Mas entenda que você tem essa opção e que você consegue dizer não sem parecer grossa, sem parecer antipática, e esses outros medos que a gente tem quando pensa, putz, eu queria muito falar não nessa ocasião, sabe? Então, essa é a reflexão que eu trouxe hoje, essa é a dica que eu trouxe hoje, porque eu vejo muitas empreendedoras, principalmente no começo, e digo isso por experiência própria também, nessa dificuldade de dizer não, nessa vontade de querer abraçar tudo, e quando você vê, você tá tão sobrecarregado que você não quer fazer mais nada. Então é isso por hoje. Siga a gente nas redes sociais, @mulherei.oficial. Estamos lá no Instagram, estamos no TikTok, e eu espero te encontrar no episódio da semana que vem com a Bruna. É isso, tchau!